vamos começar. Todos vocês estão me ouvindo bem? Só para confirmar. Certo? Tá jóia. Então, nós estamos aqui. Mais um contexto. No encontro anterior, nós tratamos do capítulo 2, Process Threads, mais especificamente aqui, ó, né? Interprocess Communication, as condições de corrida. Aí nós já começamos a descobrir o que é isso, né, pessoal? Que é referente à programação concorrente, ou à concorrência em sistemas operacionais. Dado que em um SO eu tenho N processos rodando, esses N processos rodando, eles competem, claro, pela CPU, isso nós já falamos em outros momentos, mas eles não competem só pela CPU, na realidade eles competem pela CPU para executarem as suas funções, claro, né? Vou dar o layout dessa tela que está me incomodando de ficar me vendo aqui, não está muito bom. E, então, eles competem pela CPU, claro, para executar as suas funções. Mas também eles competem entre si pelos recursos. Então, foi isso que a gente começou a falar no encontro anterior, no vídeo anterior. Então, dado um recurso, os processos precisam disputar esse recurso. E aí nós falamos sobre isso, um tanto bom, né? Eu entendo que foi uma quantidade razoável. E foi esse ponto aqui, ó, isso, onde eu coloquei nessa figura a problematização, né? Eu vou voltar nessa figura hoje ainda, para tratar de outros elementos que vão permitir a sincronização entre processos, enquanto competem por um recurso. Nesse exemplo aqui, por um buffer, né? Aqui é um exemplo de um produtor, consumidor, é esse aqui, né? Um produtor produz itens em um buffer. Nessa figura está escrito aqui, grava elementos ou itens no buffer, né? E um processo que é o consumidor, que lê itens desse buffer. Eu vou voltar nele daqui a pouco para ilustrar um problema na sequência de sincronização, tá? Aí nós colocamos aqui o problema da concorrência, né? Então, como sempre, viu, pessoal, estou passando rápido para dar contexto, para lembrar, tá? Uhum. Mas vocês podem me interromper e me perguntar, tá bem? Naquela conversa anterior lá, eu defini com vocês essa forma sintática aqui, né, de descrever e trouxe uma semântica de paralelismo, esse par, begin, par, end, né? Dá um tom aqui de paralelismo entre N comandos. Isso numa linguagem de programação aqui. Cada comando desse representa, em termos semânticos, aqui nesse contexto, processos, processo 1, comando 1, processo 2, comando 2, processo N, comando N, tá? Então, essa é a figura, o cenário que nós estamos usando para explicar, para tratar da questão da concorrência. Por que a concorrência ela é fundamental? Porque os processos, nós não podemos esquecer isso nunca, eles rodam disputando CPU e caracterizam um quase paralelismo por uma CPU, né? E quando eu falo de threads, isso também eu reforcei naquela conversa anterior, isso é mais presente. Então, se você dispara threads no contexto de um único processo, várias threads, e essas threads precisam, de algum modo, tratar de recursos compartilhados, então eu preciso ter algoritmos que preservam a consistência desse recurso compartilhado, preservam os dados, que permitem que as threads disputem de forma justa aquele recurso. Né? Em geral, nós chamamos isso de, aqui em cima, sincronização. Tá? Então, seguindo, esse aqui é o exemplo que eu coloquei para problematizar, do spool, né, do diretório de pressão. Outro problema que a gente ficou um bom tempo foi é um clássico, a gente sempre apresenta esse problema para ilustrar a concorrência de recursos, né?
Então, o fato de você ter um caixa, dois caixas, esse é o exemplo aqui, a gente tratou disso bastante, está lá no vídeo, tá? De ler e gravar de forma concomitante, o que causa inconsistência. Depois, essa questão aqui, um exemplo bem mais simples, onde o X não termina do jeito que o A queria, que o processo A queria, né? Então, também causa uma inconsistência, porque rodam em paralelo e disputando recurso, né? E aqui é o início de uma discussão quanto à solução, né? Então, a solução passa pela definição de uma região crítica, que é um trecho de código, na prática, viu, gente, é um trecho de código, onde duas ou mais threads, e vão consertar isso, né? Ou vão combinar. Quando eu falar thread, eu estou falando processo, né? Acho que eu já falei isso no anterior. Já. Vale para os dois elementos, seja thread, seja processo. Então, se eu falar processo, está valendo para threads também. Se eu falar threads, está valendo para processo também, tá bem? A não ser que eu abra algum parênteses nisso aí. Então, região crítica é a área do código, tem um trechinho do código, onde um ou mais processos não podem executar lá dentro dela ao mesmo tempo. Eles não podem entrar lá naquela região crítica. Tem que ser um de cada vez. Sempre é um de cada vez. Um processo entrou na região crítica, outro não pode entrar. Então, esse aqui é a estrutura geral. Eu tenho essa região crítica no meu código, tenho um protocolo para entrar e tem um protocolo para sair. A gente colocou isso naquela conversa anterior, né? O protocolo de entrada é para tentar, assim, né, dizer, olha, será que eu posso entrar? Né? Meio que uma pergunta. Se puder, eu entro. Se não, eu espero. Isso é o geral. Quando eu saio da região crítica, ou seja, quando o processo sai da região crítica, ele tem que avisar os demais que está saindo. Essa é a estrutura geral, para que os outros tenham condições de entrar. Falamos dessas condições, eu não vou repetir, tá bem? Né? Tá? As 4 condições necessárias, a gente está muito, muito focado no 1, tá vendo aqui? Ó, acabei de falar 1, né? Uhum. Nunca 2 processos simultaneamente em uma região crítica, tá? Ok? Essa aqui é uma figura que usei para ilustrar quando 2 processos estão disputando. Quando um entra, que é o A, o B não entra. É isso que nós estamos perseguindo, né? Então, onde é que está? Aqui, ó, o B tenta entrar e não entra. Ele tem que ficar bloqueado. Nós estamos perseguindo essa situação aí. Como resolver essa situação? E aí nós começamos a dar uma complicadinha, né, turma? Assim, a região crítica é o elemento fundamental que representa o recurso compartilhado. Ou seja, um de cada vez para entrar na região crítica. Nesse código, está aqui explícito aqui como região crítica, critical region. Está aqui, ó, né? E uma forma de fazer isso é a exclusão mútua. Né? A exclusão mútua, na realidade, o termo é esse mesmo, né? Um de cada vez. Né? E essa solução aqui, nós discutimos ela como a solução baseada em espera ocupada. Tá? Então, tem um loop e tal, eu não vou repetir. Vocês querem que fale de novo, gente? Vocês estão aí na sala. Tá lá gravadinho, né? Vocês podem ver depois. Né? Acho que não precisa, não. Se for o caso, eu volto, porque eu vou continuar. Eu vou dar uma complicada. Né? Tá? Então, aqui eu tenho aqui esse while, que ele é o protocolo de entrada, e aqui esse turn step 1 e turn step 0 é o protocolo de saída. Eu só estou dizendo o seguinte, é a vez do processo 0, depois é a vez do processo 1. É isso que eu estou fazendo. Uma alternância entre 2 processos, nesse caso aqui. Né? Tudo bem. Aí nós discutimos o primeiro algoritmo, que na verdade é esse, tá? É porque aqui está escrito em C, e aqui eu trouxe aquele outro... Vou fazer caber na tela aqui como um todo aqui. Assim, né? E esse aqui é o mesmo algoritmo escrito de outra forma, tá? Onde tem uma alternância entre os processos, né? Então, como a gente primeiro parte do simples, eu estou caracterizando aqui 2 processos. Um problema também desse algoritmo é que ele não escala, né? Eu não consigo fazer ele para N processos. Então, esse é um ponto, e vocês vão ver que vários algoritmos que a gente vai falar aqui não escalam também, até a gente encontrar um, tá? Então, veja, aqui uma alternância. É simplesmente uma alternância, e que mesmo assim não funciona. Né? E a gente viu que não funciona diante do terceiro, ele não funciona aqui nesse contexto aqui, do terceiro aqui, ó,
condição necessária, da terceira condição necessária. Tem um processo executando fora de sua região crítica, pode bloquear outros. Esse algoritmo fura nesse ponto. E aí nós discutimos o seguinte, né? Vou passar aqui. Se vocês tiverem dúvida, eu volto no código. Tá? Aqui, por que não funciona? Os dois processos, eles entram no loop, a vez é do A. Né? Então, o A consegue entrar na região crítica. E o B fica preso ali, né? Então, como a vez é do A, então o B fica esperando. Ok, espera ocupada. Né? Tá. Aí, em algum momento, o A, o processo A, dá a vez para o B. O algoritmo é assim. Que momento é esse? No protocolo de saída após a execução da região crítica. Então, ele está dando a vez para o próximo. Legal, é justo, né? Olha, sua vez agora. E ele entra num processamento comum, que não tem relação com concorrência, e gasta um tempo ali. Tá vendo aqui? Aqui é uma tentativa de representar que ele está rodando coisas maiores, né? Seja I/O, seja CPU, mas ele está fazendo uma operação dele aqui. E o B, ele consegue entrar na região crítica, mas ele rapidamente dá a vez para o A, certo? Passa a executar um processamento dele, que não tem relação com concorrência, mas ele é mais rápido. E, mais uma vez, entra no protocolo de entrada da região crítica. E ele fica preso. Por que ele fica preso? Porque ele mesmo deu a vez para o A, né? Mas o A está enrolado ali, ó, fazendo um processamento que não é da região crítica. Então, resultado, o B ele está preso porque o A está executando ações fora da seção crítica. Então, isso não é interessante. Certo? Aí nós falamos disso. Tem uma segunda possibilidade de algoritmo para tentar diminuir a questão. Aí agora eu estou tentando lembrar se eu falei desse com mais detalhes. Eu acho que não, né? Acho que não, não. Então, aí vamos ver. Qual que é o problema desse cara, né? Voltando. O problema desse que eu acabei de falar. Bom, acabei de falar o problema. Né, que é o fato de um processo ser mais lento que o outro, ele ficar preso aqui no processamento A. Mas eu estou trabalhando com uma alternância usando uma única variável que está chaveando a vez do processo. Então, aqui tem uma tentativa de um segundo algoritmo para a gente evoluir, para ver se ele se melhora a questão, né? Então, agora vamos fazer o seguinte, tá? Então, se essa variável aí que dá a vez não funciona bem, então vamos criar uma variável para cada um, né? Então, de novo, eu tenho um Big End aqui, que é a minha unidade de programa principal, como se fosse um main, tá certo? Isso aqui, ó. Certo. Aí eu estou setando aqui, definindo falso para os dois, então eu estou dizendo o seguinte, olha, não é a vez nem do A e nem do B, é nesse sentido, né? E aí eu paralelizo os dois. Como eu já fiz uma analogia, fiz uma brincadeira com vocês, né? O processo A e o processo B estão numa raia prontinhos para sair numa corrida de 100 metros, raso, né? Para cada um na sua raia. Aí dá o tiro e pá, sai os dois. Então, os dois vão sair. Eu não sei qual dos dois vai chegar primeiro aqui em cada instrução dessa, né? Não sei qual dos dois vai chegar primeiro. Então, vamos supor que o A chegue primeiro, execute o B, o A LCB e passe. Bom, se o CB é falso, porque eu defini como falso no começo, então o A consegue entrar. Liga, diz que o A está rodando, essa aqui é a sinalização, né? E entra na região crítica. Quer dizer, de uma maneira comportada, quando o B tentar entrar no loop, ele vai ficar preso. Tem que esperar. Percebe isso? Uhum. Se A recebe true aqui, então o A vai ficar preso. Então, aparentemente está ok, né? Então o B vai ficar preso. Quando é que o B vai conseguir sair? Quando o A terminar a sua região crítica e executar o protocolo de saída, que é se A recebe falso. Aí vai liberar o B. E o B vai seguir para a região crítica. E aí o CB vai receber falso. Quer dizer, os dois são iguais aqui, né? No seu algoritmo. Vocês conseguem perceber no primeiro contato, eu sei que vocês tenham lido antes, qual que é o problema aqui? Ou seja, o problema continua? 15 segundos para vocês olharem. Né? Qual que é o problema? Continua, não continua? Ou tem outro?
Vocês acham? Passou 15 segundos? Consegue enxergar nada? Funciona? Tá tudo certo? Esperar o Gabriel escrever alguma coisa. Tá certo. Ó, não sei escalar. Realmente não é escalar. Você vê, né, Gabriel? Bom você tocar nesse ponto de novo, porque esse exercício que eu estou trazendo para vocês é um exercício, claro, de exercício mental, até para a gente treinar a habilidade com concorrência, mas eles não escalam em nenhuma circunstância, né? Porque eu estou fazendo CA e CB, imagina, como é que, se eu tiver N processos, vou ter N variáveis dessas, é uma coisa que fica inviável, né? Mas como exemplificação do algoritmo, olha aqui. O primeiro algoritmo possui apenas uma variável global, né? Uhum. Lembram? Que é esse cara aqui, ó. Que é aquela variável que dá a vez um para outro. Uma tentativa, porque a alternância não funciona, é criar uma variável para cada um, né? Então, esse agora que nós estamos olhando, esse algoritmo, ele possui uma variável para cada processo, CA e CB, que indica se o processo está ou não em sua região crítica. Tá bom. Problema. Se um processo tem um problema dentro da sua região crítica, ou antes de alterar a variável, o outro permanece indefinidamente bloqueado. Então, vamos olhar essa parte aqui que é mais interessante. Se um processo dentro da sua região crítica, tá? Então, se um processo, antes de alterar a sua variável, sair da CPU, isso não está escrito no slide, mas se ele sair da CPU, eu vou ter algum problema. Então, vamos ver se a gente consegue enxergar isso aqui. Olha só. Então, supõe, CB é falso, e o CA é falso na primeira vez, né? Então, CB sendo falso, o A começa a executar aqui, sai do loop, não fica preso o A. Perfeito? Aí o CA recebe true, mas vamos supor, e isso a gente não pode esquecer, que a CPU, viu, gente, ela tira e coloca processo. Isso é daí a complexidade do que a gente está estudando, porque de programação concorrente, porque a gente não pode esquecer que depois que mesmo que eu tenha executado o loop aqui, saí do loop, estou prestes a executar o CA recebe true, prestes. Aí, nesse momento aqui, ó, não consegui riscar aqui, mas vocês estão percebendo. Nesse momento aqui, ó, esse processo A sai da CPU e o processo B entra. Tá? Se o processo B entra na CPU, o que ele vai fazer? Ele vai testar o A e o A é falso. Ixi. Entendem o que ocorre? Então, isso tem que ser levado em consideração, porque os dois processos estão naquela raia da competição dos 100 metros rasos, lembra? Tá? Mas ali não dá para ter analogia com a CPU na minha brincadeira da Olimpíada aqui, né? Da corrida, mas o B, ou melhor, o A passou pelo loop, está aqui nesse ponto, antes dele atribuir o true para CA, o processo B ganha a CPU e executa esse loop e os dois entram juntos. Problema maior que a gente tinha pensado. Tá? Então, entendam que eu estou treinando o cérebro de vocês para praticar a programação concorrente. Então, a operação ela não é atômica. E aí nós vamos pegar um pouquinho mais na frente, onde nós vamos ter que perceber, nós vamos ter que trocar essas operações por operações atômicas. Vocês conseguem riscar, só parando de falar de computação um pouquinho, falando de átomo, uma atômica? Será que lembra o termo operação atômica? Vocês acham? Podem errar à vontade. Uma operação atômica. Ela tem que ser feita... Pode falar. Super rápida, o Gabriel escreveu uma coisa super rápida. Sim, você pode entender isso, mas não só isso. Porque o fato de ser super rápida também não vai tirar o problema, porque tudo é super rápido. Né? Nós estamos falando aqui de operações de milissegundo, ou menos até, né, de tempo. Então, tudo isso pode acontecer nessa fração de tempo. Né? Mas, além de ser super rápida, tá bom, Gabriel, mas não é só isso?
É que uma operação atômica é uma operação que é executada, nesse contexto, é executada sem interrupção. Certo? Então, se uma operação começa, vai executando, e termina, eu preciso ter uma maneira, eu já estou adiantando uma solução provável, tá? Eu preciso ter uma forma de que essa operação ela vai ser executada e ela termina aqui, e essa execução, esse período, enfim, ela não seja interrompida. Ela tem que ser executada como um átomo. A ideia de atômico é uma analogia com um átomo, né? Uma unidade. Então, a operação tem que ser executada numa rajada só, sem interrupção. Nesse caso aqui, não é assim. E como não é assim, o loop, ele passa aqui o processo A. Quando ele está aqui executando a atribuição, repare o seguinte, se a atribuição fosse tratada como uma operação atômica, está correndo um risco aqui de não ser perfeito na minha explicação, mas se isso aqui fosse atômico, eu garantiria alguma coisa. Mas antes de executar o CA, não é nem isso, viu, gente? É antes, é aqui, ó. Antes de executar o CA, o contador de programa meu parou aqui. Parou não, tá aqui. Aí esse processo A sai da CPU, entra o B, aí o B executa esse loop e passa. Porque o CA não foi atualizado para true. Continua, false. Aí os dois ficam juntos. Os dois entram juntos. Então, utilizando essas operações atômicas, eu posso impedir da CPU aquele ciclo da CPU dele ficar tirando e colocando? Essa existe uma solução por hardware, que é uma solução baseada em lock, mas do hardware do ciclo de CPU. Aqui nós estamos fazendo uma análise de soluções por software. Mas sim, você falou uma coisa aí que vale a pena eu só, pelo menos, mostrar aqui esse ponto que você tocou aí, aqui na explicação do Tannenbaum, né, que eu posso, sim, fazer isso aqui nós analisamos no vídeo anterior, desabilitar interrupções. Olha aqui, ó. O que você falou tem a ver com desabilitar interrupções. Uhum. Então, você ter um sistema monoprocessador, com um uniprocessador, a solução mais simples é ter cada processo, a tradução literal é difícil, né? Mais fácil falar em inglês, né? Cada processo desabilitar todas as suas interrupções, somente depois de entrar em sua região crítica, e reabilitá-las, né? Somente após deixar a região crítica. Com as interrupções desabilitadas, nenhuma interrupção de clock pode ocorrer. De algum modo, isso aqui funciona no que eu falei, tá? O que eu falei da operação atômica é uma solução que a gente vai buscar no software. Eu vou mostrar ainda daqui a pouco, eu espero, tá? Mas a solução atômica, ela tem também por hardware. Mas aí traz outros problemas, que eu nem discuti aqui essa parte, né? Ele não é atrativo, olha aqui, ó. Né? Essa solução por hardware, de você simplesmente deixar a CPU bloqueada. É como se eu tivesse, como se o processo não pudesse mais, a CPU não pudesse mais ser interrompida por outro processo, né? Então, dar o poder ao processo de desabilitar todas as interrupções. E nesse contexto, não é atrativo. Por que não é atrativo? Porque é interessante eu ter eu ia falar outra coisa, mas eu vou falar antes do que o autor está falando. Não é atrativa porque eu não consigo programar no nível do usuário, tá? Isso é um ponto. Não é o que está escrito aí agora, mas é um ponto. No nível do usuário, eu não tenho como programar isso. Porque você está me limitando ao uso de interrupções na CPU. Então, eu não consigo programar com threads, por exemplo, ou mesmo com processos. Eu não tenho controle como programador sobre isso, né? O autor coloca aqui que pode ter a situação de dar a um processo o poder de desligar as interrupções, porque isso não é possível fazer. Então, um processo pode entrar lá, né, e usar a CPU, e ele não desligar essa interrupção, ou não aqui, ó, né, termo em inglês aí, power to turn off interrupts. Então, eu não consigo voltar isso. Então, e se um processo nunca desligar essa CPU, nunca ligar novamente a interrupção? Essas são situações que fogem do controle. O resumo é que foge do controle de quem está programando esses processos, né?
E é frequentemente conveniente para o kernel desabilitar as interrupções, tá? Não é isso? Aqui, a desabilitar interrupções é frequentemente uma técnica útil dentro do próprio sistema operacional, mas não é apropriado como um método de exclusão mútua geral para processos aqui, ó, do usuário. Né? Eu tenho pouco controle. E ainda nessa linha de tentar fazer operações assim, usando de alguma maneira por hardware, tem as variáveis de lock, que é uma tentativa, uma segunda tentativa é a solução por software, que é o que a gente está olhando agora, tá? Isso aqui na aula anterior eu expliquei, mas eu não mostrei essa parte rachurada aqui, marcada de amarelo do livro, tá? E é o que nós estamos tentando fazer, é ficar chaveando entre os processos as possibilidades de entrar e sair da região crítica, tá? Então, essa parte aqui, né? Opa, aqui. Então, a gente está discutindo isso. E olha essa figura aqui, que eu montei ela para vocês perceberem. Esse algoritmo, ele chega a ser pior que o primeiro. Esse é o segundo. Por que ele chega a ser até pior que o primeiro? Porque ele nem sequer garante a exclusão mútua. Tá certo? Que é o que eu expliquei. Olha lá, pode acontecer isso aqui, ó. Essa figura aqui. O CA está falso, o CB está falso, aí eventualmente os dois podem entrar. Por causa do fato deles sair da CPU e outra entrar na CPU. Certo? Então veja que o meu objetivo apresentando esse algoritmo é treinar um pouco vocês na noção da complexidade que é a programação concorrente. Tá? E eu preciso ter uns recursos um pouco mais sofisticados do que simplesmente variáveis que ficam controlando a alternância entre processos. Vamos para o terceiro? Posso ir? Pode. Beleza. Então, o terceiro algoritmo. Tem um terceiro agora, e aí nós vamos entrar num outro algoritmo, que é o de Peterson, que resolve. Mas traz um outro problema, mas resolve a questão da exclusão mútua. Terceiro algoritmo, ele traz... Vou diminuir um pouquinho para caber aí, na tela toda. Aí, tá na tela toda, né? Isso. Então, tá bom. Eu não coloquei aqui, porque não ficaria desconfortável, não cabe, né? Aí. O código par begin, par end. Né? Mas o par begin, par end significa que eu vou rodar o processo A e o processo B, paralelos. Exatamente. Perfeito. Então, dá uma olhada nele. Esse é um algoritmo aqui que tem... que está só dá uma mudadinha aí na posição da variável, repare. Porque se eu vou voltar no 2, para vocês observarem que... E ele melhora, porque eu estou preocupado aqui, porque eu só estou preocupado com o protocolo de entrada da sessão crítica dentro, aqui juntinho da região crítica, tá vendo? Antes, logo depois do teste. Então, o terceiro algoritmo é uma tentativa de fazer o seguinte, tá bom, então se eu pegar isso aqui e colocar antes do teste, já não resolve? Né? Esse CA recebe true e o CB recebe true. Então, vamos voltar lá no terceiro. Vamos ver as consequências dessa solução aqui. Então, mais uma vez, né? Aqui está o processo A e aqui está o processo B. Continua com aquela ideia de alternar entre processos na CPU. Né, na região crítica, um de cada vez. Esse é o grande objetivo, né? Então tá. Processo A, os dois disparam. Saíram. Aí o A coloca true. E o B também coloca true. O que vai acontecer? Hã? Aí ninguém entra. Aí ninguém faz nada. Isso. Tá, então é isso que eu quero com vocês aqui. Tá vendo? Então, eu resolvo uma coisa, mas crio outra. Esse é das questões muito fundamentais assim, de concorrência. Né? Então, eu trato de uma questão, mas acabo gerando outra. Eu resolvo, de algum modo, talvez, aquela outra questão, mas eu acabo gerando outro problema. Tá?
E antes de seguir, lembra dessa história do algoritmo 1, de deixar um processo preso aqui por muito tempo, esperando o outro executar aqui, o algoritmo 1? Eu poderia dizer que o processo B está esperando demais e que, eventualmente, ele pode até morrer de fome. Esse é um termo que a gente usa em sistemas operacionais, né? Se esse processo A demorar demais aqui, ficar muito tempo fazendo operações complexas, eu posso ter o processo B pode sofrer de starvation, morrer de fome, porque ele vai ficar preso aqui, olha, muito. Joia? Agora, o terceiro algoritmo me traz uma outra situação, né? Que é essa aqui, ó. Deadlock. Qual que é a palavrinha? Eu marquei aí. Deadlock. Deadlock. Então, esses dois elementos, eu quis voltar lá no algoritmo 1 para caracterizar melhor e dar um nome para isso. O algoritmo 1 pode deixar um dos processos morrer de fome. É um termo interessante, até engraçado, né? Deixar o processo morrer de fome, mas ele está querendo demais entrar na região crítica e o outro não deixa. Né? Então, eu chamo isso de starvation. E um outro parâmetro, um outro termo muito usado em sistemas operacionais é esse que eu marquei agora, é o deadlock. E o que é, então, o deadlock? Essa é a situação do deadlock. A possibilidade de bloqueio indefinido de ambos os processos. E veja que aqui está ambos, porque são só dois. Eu não estou escalando a solução, não consigo. Mas imagine N processos. Eu posso ter um deadlock entre N. N maior ou igual a 2. Ok? Então, fica todo mundo esperando todo mundo. E ninguém faz nada. Então, essa é uma situação deadlock. Se os dois processos alterarem as variáveis CA e CB antes da execução da instrução while, ambos os processos não podem entrar em suas regiões críticas, como se o recurso já estivesse alocado. Então, eles vão entender, eles estão achando que o outro processo está usando, né? Mas não. Na realidade, não tem ninguém usando, o recurso está lá e está todo mundo travado esperando. Perfeito, pessoal? Certo. Isso é um deadlock. Ou melhor, esse é um exemplo de deadlock. Né? Porque deadlock é um conceito onde vários processos estão travados, um esperando a decisão do outro. Na realidade, é procedente de uma falha. Né? Isso é uma falha. Os sistemas operacionais hoje, eles têm recursos para, uma vez detectado um deadlock, sair desse deadlock. Então, senão eu posso ter um travamento geral dos processos. Sistemas gerenciadores de banco de dados também têm recursos para evitar deadlock. Para quem já estudou aí um pouco de banco de dados, sistemas gerenciadores de banco de dados, né? Não a modelagem de banco de dados e projeto de banco de dados, né? Mas o sistema gerenciador de banco de dados. Exemplo de um SGBD, né? O Postgre, que é o software livre, né? MySQL, o SQL Server da Microsoft, o Oracle, sei lá, qualquer outro aí. Né? Esses sistemas gerenciadores lidam com locks de tabelas, né? Vocês estudaram banco de dados já em algum momento ou ainda vai chegar lá? Eu estudei esse semestre, né? Está na lista. Então, você vai ver que quando você estiver estudando o sistema gerenciador de banco de dados, mas de novo, viu, Daniel, não é projeto de banco de dados. Ok, Gabriel. Não é projeto de banco de dados, né? É estudar como funciona o motor, né? Do sistema gerenciador de banco de dados. Você vai ver que as unidades de transação ali, você tem as transações, você tem tabelas, você tem que bloquear linhas de tabela para garantir a consistência. É um pouco esse assunto aqui, mas no contexto lá de banco de dados, né? E o deadlock, que é isso que eu trouxe para vocês aqui, o exemplo do deadlock, ele é tratado por esses sistemas gerenciadores, porque senão você vai ter uma situação indefinida, e não pode. O sistema tem que sair dessa situação indefinida. Né? O que a gente chama, em programação concorrente, de liveness. Quer dizer, o sistema tem que continuar funcionando, mesmo que entre no estado de deadlock. E aí os desafios de algoritmos para fazer isso. Né? Tá joia. Então vamos seguir? Então, recapitulando, nós vimos quantos algoritmos? O do 3. deadlock agora. Não é? 3.
É. Pode falar, Daniel. Teve o que deu, tinha Starvation, né? Que um Muito bem. podia. É. O segundo, ele tem esse do Deadlock agora. E tem o outro lá que ele. O que outro fazia? Vamos por um do outro. O primeiro que provoca, de algum modo, eu falo de algum modo, porque o Starvation é uma coisa mais grave até do que aquele que ele mostra, né, que é deixar morto de fome. Mas ele provoca, sim. Ele deixa um morrer de fome, né, porque um processo trabalhando na área não crítica dele trava o outro, que é inadmissível, né. O segundo é uma tentativa de tratar essa questão, né, criando uma variável de alternância para cada processo, não é isso? O primeiro usou uma variável chamada vez, ou turning, enfim, né, para dar vez a cada um. Depois a gente tentou, mas não deu certo também, né? Porque não garante a exclusão mútua. Você vê, tudo isso que eu estou apresentando para vocês é da literatura da área, né? São algoritmos que têm sido desenvolvidos, gente, há anos. Eu estou falando de pesquisa de 30, 40 anos já. E eu estou sintetizando para vocês aqui. Então, o terceiro algoritmo é uma tentativa de tratar isso mais uma vez, né, de resolver, mas aí ele entra numa situação deadlock, tá? Esse é um resumo. Na sequência, aí surge uma solução, que é o algoritmo de Decker. Eu vou pedir socorro aqui para o professor universitário aqui, os universitários, mas o autor do livro, só para marcar para vocês no livro onde que eu estou falando, tá? E vocês estão vendo que eu estou trazendo outro material, né, um outro recorte, que eu acho que a explicação aqui do Tannenbaum, ela traz um pouco de... Primeiro, ela é superficial nesse ponto aqui, né, né, ele só trata essa situação, eu trouxe outras duas, para mostrar para vocês claramente o que é o starvation, as possibilidades e o deadlock, né? E, então, nesse ponto aqui, ele não trata isso, né? Mas aí ele salta direto aqui para a solução de Peterson, que é a que eu estou nesse slide aqui, certo? Algoritmo de Decker. Decker e Peterson, claro, são pessoas, né, pesquisadores, e a gente não pode esquecer disso, né? Tudo isso vem sendo desenvolvido há anos, né? Então, repare aqui, olha quando o algoritmo de Decker, que é a solução, uma solução que funciona, tá? Que resolve essas questões, foi publicado, olha aqui, 1965, para vocês terem uma ideia de tempo. O que eu estou falando? Como a gente está estudando ciência da computação, como nós estamos estudando engenharia de computação, eu entendo ser salutar, ter uma noção de que essa ciência, apesar de ser nova, em comparação a outras, mas nós estamos falando de assuntos que estão, sei lá, 65 são quantos anos? Faz uma conta rápida aí, vai. 40? 50? Quanto aí? Sim? Né? Mais velho que eu, né? Claro. Que vocês todos aí. O Dijkstra, talvez você já tenha ouvido falar, Dijkstra é um pesquisador Já. da ciência da computação, e ele publicou, né, nesse trabalho dele, o algoritmo de Decker. Então, isso aqui é uma referência de data. Quer dizer, o algoritmo de Decker, ele resolve. E o algoritmo de Peterson, aí já é mais recente, repare aqui, ó, 81, eu acho que ninguém aqui na sala já tinha nascido em 1981, sei lá quem está assistindo aí, né, ou vai assistir isso. Em 81, outro pesquisador apresentou uma solução mais simples que a da solução do Decker, tornando a solução do Decker obsoleta. Ok. Então, a simplicidade dessa solução do Peterson para, aqui, ó, como uma forma de conseguir, né, a exclusão mútua. Então, é isso que a gente vai olhar agora, esse algoritmo chamado algoritmo de Peterson, tá? Então, o Decker foi a primeira solução, garantiu a exclusão mútua em dois processos e tem uma lógica bem complexa. E o Peterson veio fazendo a pesquisa, que é assim mesmo, né? A pesquisa, ela tem essa missão de aprimorar, inovar, enfim. Trouxe uma solução mais simples. Então, vamos olhar ela, né? Vamos dar uma olhada direto aqui Deixa eu colocar logo de cara o próprio solução.
Tá ficando muito pequeno, né? Como é que tá o tamanho disso aí para vocês? Porque, para mim... Tá ok pra mim, né? Tá meio cortadinho, mas senão fica pequeno demais. Aqui, ó, nesse canto esquerdo aqui, esse canto esquerdo aqui tem o par begin e par end, né? Não mudou nada. Eu estou iniciando aqui uma... Aqui, ó. As do CAB e CAA falso. Então vejam a simplicidade, né? Mas as coisas não saem assim, né? De uma hora para outra. Fica simples depois que você vê, né? E estuda e entende. Claro, a gente tem que falar, né? Vale a pena. Uma solução dessa, publicada e que funciona, é porque foram feitos experimentos, né? Inúmeros testes para dizer, não, isso funciona. Então, vamos lá, CAB, CAA, Boolean. E tem aquela variável vez aqui. Então, a conjugação desses dois, vez o CA e o CAB e o CAA, resolve a questão, né? Resolve mesmo? Ué. Dá uma olhada aí. Tô com pressa, não. Dá uma olhada aí. Loop, ó, tem um loop aqui, repeat until, né? É um loop cuja condição, ela está aqui... aliás, esse repeat until é um loop forever, né? Quer dizer, não para, né? Until false. Né? Então não vai sair nunca. Esse aqui fica girando o tempo todo. Olha como é que é o protocolo de entrada. O processo A, ele manifesta a intenção de entrar na seção crítica. Confere? Certo. Ao mesmo tempo, ele dá a vez para o B. Meio doido, né? Então, a variável CA é assim, é como se ele levantasse uma bandeira e falasse, eu quero entrar. E, ao mesmo tempo, ele concede a vez para o B. Vamos ver quem vai ser o esperto aí que vai me dizer se isso aí funciona. E o processo B faz a mesma coisa. Obviamente, invertendo aqui, né? Ele manifesta a intenção de entrar e dá a vez para o A. Então, vamos colocar os dois correndo? Condição de corrida, né? Vamos. Condição de corrida. Então vai, pá, CA entra. True, vez B. Vamos supor que os dois processos fiquem praticamente juntos. Porque vocês já entenderam quase paralelo, né? Porque a CPU é uma só. Então, imagino que seja paralelo, mas é um quase paralelo. Mas vamos lá. CA fica true. Vamos supor que o CB também fique true. Beleza? Aí o vez fica B e o vez fica A. É sutil, viu, gente? É sutil isso aqui. Mas vamos lá. Vamos supor que os dois estejam entrando no while e no while. E aí, o que vai acontecer? Os dois estão fazendo juntinho ali. Quando chegar no loop, o que vai acontecer? Quem deu a vez por último que vai coordenar, vai deixar o outro. Quem deu a vez por último. Vamos ver, vou entender esse negócio. CA ficou true. Vez, porque eu induzi você, não acho que você captou, né, Daniel? A minha indução para vocês foi o seguinte: CA recebe true, vez recebe B. Juntinho, o CB recebe true e o vez recebe A. Os dois estão rodando junto, né? Então quer dizer que se os dois entrarem no loop, os dois vão ficar travados. Não dá a entender isso? Dá, mas não tá certo, por causa que o vez ele é B ou ele é A. Exatamente, né? Então, se eu conduzir, se eu tentei induzir alguém que está vendo o vídeo, vocês pegaram, né? Mas se eu estou tentando induzir aqui, você pode acreditar que, como eu cheguei aqui, o CB aqui, a variável global. Isso mesmo, Gabriel, perfeito. Vez, ela é global. E vocês sabem que a CPU tem a rajada, né? Então, quando eu chamo rajada, eu estou simplificando, porque roda o A, aí depois roda o B na CPU, depois roda o A na CPU de uma maneira
uma de cada vez na CPU, né? Vai valer o último vez, né? Claro, né? Então, vamos fazer uma simulação? Deixa eu ver se eu fiz uma simulação. Acho que eu não fiz para esse slide, hein? Ah, poderia ter feito. Vamos lá. Tudo bem. Eu não fiz, peraí. Fiz mesmo? Não fiz. Vou falando, então. Aqui, ó. CA fica true. CB fica true. Vez recebe B. Vez recebe A. Vamos supor que quem fez o vez recebe A por último, ou melhor, vamos supor que quem fez o vez recebe foi o processo B, por último. Então, while CA. CA é true, verdadeiro. And, vez igual a... Também é verdadeiro. Sim, verdadeiro. Então, o que acontece? O processo B vai ficar preso. E o A? O A perguntou, CB. Não, CB true. Suponha que o B conseguiu setar ele em true, né? E o vez igual a B. E o vez igual a B. O vez igual a B? Não. Não, porque eu disse para vocês agora há pouco que o último vez que rodou foi esse. Então, isso aqui fica falso. Bom, se isso aqui fica falso, significa que eu sigo, continuo, né? Porque aqui é um while aqui que termina com esse ponto e vírgula. Então, isso aqui é um while autocontido aqui, né? É um while sem corpo, né? sem a estrutura que eu vou repetir. Então, eu vou entrar na exceção crítica. Por incrível que pareça, esse algoritmo aí, eu acho incrível, assim, pela simplicidade dele, né? Ele resolve. Ele definitivamente resolve a história da exceção crítica, né? Da alternância entre processos. Aí você vai me perguntar, esse negócio aí escala? Poderia ser um exercício, né? Eu consigo escalar isso aí? O que vocês acham? Porque aqui eu estou mostrando dois processos. Até para ficar mais fácil entender. O que vocês acham? Dá para pensar num códigozinho aí, mesmo que simples? Imagina assim, se eu tivesse uma lista de processos, pode ser um vetor, pode ser uma lista encadeada de processos, só para ter uma quantidade numérica maior que 2, ok? Uma estrutura de dados aí, porque seria, obviamente, inviável eu ter várias variáveis aqui, claro, faz sentido, né? Porque eu quero que seja N. Eu não posso ter um CA, CB, CC, CD, CE, quer dizer, não é isso. Dá para ter um vetor aqui de booleans, representando uma quantidade de processos, mesmo que fixa, mas uma quantidade de processos igual a N ali, né? Sim. Em uma variável vez só, eu consigo implementar isso aí, escalar esse negócio aí, fazer um outro código? O que vocês acham? Parece que sim. Parece que sim. É uma boa resposta. Parece que sim. Eu acho que dá. O vez ele deixa só uma entrada, só um desses N processos poder entrar, o vez, né? Então acho que tem como. Isso. Para simplificar, um bom exercício Gabriel, você escreveu, cortou uma letra, parece que sim, pois só terá uma vez, só um terá vez. Sim, o grande segredo aqui é essa variável vez, né? Que ela é global, não importa quantos processos haja, né? Eu posso ter inúmeros processos, enfim, N, mas só tem uma variável global, né? Esse é um exercício muito massa de fazer, assim, de implementar. Você sentar lá e fazer uma simulação, né? É uma tarefinha bem bacana. Vamos fazer ela? Faz um programinha aí, pessoal. Gasta o tempo aí, pega o seu programa aí em Python e faz uma simulação dessa. É bem legal você enxergar isso. É um simuladorzinho, né? Onde você cria as threads. As threads podem ser absolutamente simples, né? Só para mostrar por exemplo, quando a thread estiver rodando, você faz a thread só mostrar uma saída, um print. Thread 1 rodando. Thread 2 rodando, tá? Só isso. Thread N rodando. Porque quando você rodar na linha de comando, numa console, aí vai aparecer as threads ali acessando a seção crítica, né? A região crítica.
cada thread tem que ter essa estrutura aqui, né? Ela tem que ter um protocolo de entrada e tem que ter um protocolo de saída. E cada thread dessa, thread, processo, vocês entenderam, né? Eu já havia falado isso, está na mesma linha aqui de pensamento, né? Cada thread dessa vai ter uma chamada, uma função, que é a sua região crítica. Né? Que é a região crítica é uma só, na verdade. Então, dá para fazer uma brincadeira bem bacana, cara. Assim, ó, você cria N threads. Na realidade, você pode criar uma só em termos de estrutura, né? Uma classe lá no Python, você pode definir um objeto, uma thread, uma classe thread, um objeto, N objetos dessa classe thread, e pode criar essa região crítica como uma outra thread que fica, ou como uma função, melhor como uma função que tem que ser chamada pela thread, uma função que faz uma soma de um número lá qualquer, uma bobagem, uma coisa simples, só para você ver mesmo. Então, a região crítica pode ser uma função. Aí a thread, ela vai ter essa estrutura, quando ela entrar na seção crítica, seria o quê? Essa thread vai chamar essa função. Só uma chamada. Chama a função. Aí a função lá mostra, thread 1 entrou na seção crítica. Um thread N, né? Uma variável ali. E aí você vai ter uma ideia de como que elas não entram ao mesmo tempo naquela região, tá? Executando ali. Dá para fazer uma simulação, sim. A estrutura de dados que pode ser usada aqui, ó, é um vetor. Claro, isso limita a quantidade de processos, mas continua sendo um bom exercício. Pode ser um vetor de n igual a 100 processos, n igual a 200, n igual a 1000. Aí você vai fazer experimentos, né? Ou pode ser uma lista, né? Ô, Gabriel, tá, pode ir lá. Deus saiu. Isso acontece, problema não. Então, quando ele voltar, eu volto um pouquinho, não tem nada não. Vai ser rápido. Né? Então, estou falando o seguinte, isso aqui pode ser uma lista encadeada, pode ser um vetor, uma lista que os processos vão entrando. Né? Dá para fazer um exercício bem bacana isso aí. Esse algoritmo a gente usa até hoje? Ou a gente já evoluiu para outro? Já? Ele tem um problema, né? Não, usa até hoje? Sim, usa até hoje. Só que ele tem um problema grave. Eu tô deixando ele para daqui a pouco. Que o problema grave, na realidade, é um problema que eu já falei, né? Bem-vindo, Gabriel. Tá ouvindo? Gabriel voltou. Então, ele tem um problema que eu já falei lá atrás, viu, Daniel, e Gabriel, que é a espera ocupada, tá? Porque tudo isso funciona bem, esse algoritmo funciona bem, em termos da sua funcionalidade. Ele realmente faz o que tem que ser feito em relação à exclusão mútua e acesso um de cada vez na seção crítica, tá? Então, ele é usado? Sim, ele é usado. Só que ele tem uma questão que a gente tem que lembrar. Problema sério. Eu vou mostrar no livro, eu fiquei um pouco confuso aqui, mas eu vou mostrar no livro para me ajudar a que vocês entendam mais, tá? O problema dele é que ele está consumindo CPU enquanto os processos estão esperando, tá? Por causa do while lá? Então, esse loop aqui, ó, e esse loop aqui, que fazem parte, ou melhor, que faz parte do protocolo de entrada da seção crítica, eles estão ocupando CPU de forma inútil. Uhum. Então, esse é o problema. Veja que o problema agora não é da funcionalidade da exclusão mútua ou do fato de funcionar, enfim, a exclusão não funciona. Mas só que ele está gastando um recurso enorme. Imagine isso aqui, N processos rodando, competindo por uma região crítica, e cada um deles que está esperando, ou seja, os N-1 processos esperando, estarão ocupando ciclo de CPU. Percebeu? Perceberam? Então, se você tem 1000 processos disputando uma região crítica, 999 estarão presos no loop
Vai, ó. gastando o CPU. É. Ou seja, você está consumindo um recurso caro, que é ciclo de CPU, com fazendo nada. Preso aqui, ó. Então, isso inviabiliza o algoritmo para um sistema operacional com inúmeros processos rodando. Mas, novamente, em termos da funcionalidade, em termos da exclusão mútua, de garantir a entrada na região crítica de um processo cada vez, funciona. Tá? Então, dito isso, aqui, ó, essa solução aqui, esqueci de falar, ó, essa solução aqui é uma solução com vetor, ó, que é a que foi apresentada no livro do Tannenbaum. Me perdi agora, aqui. Não, cadê ela? Cadê você? Aqui, ó, tá vendo? O que acontece com o Tannenbaum? Ele já chega direto nessa solução aqui. Então, para ser um pouco mais didático, eu espero que esteja conseguindo, eu não estou usando, não usei essa direto, para vocês entenderem, porque ela já traz aqui os processos N, tá vendo aqui que tem um vetor? N processos, tá? Então, na minha leitura, eu acho que é um pouco mais difícil de entender esse no primeiro contato com a solução, tá? Beleza? O que vale a pena falar dessa solução aí que o Tannenbaum trouxe, escrita em C, é que ele criou duas funções. Entrar na região e uma outra função chamada sair da região. Em vez de, na minha solução, eu fiz aquele sisteminha mais simples, né? Tem dois processos que ficam competindo. Aqui na solução dele é um pouco mais sofisticada, eu diria até que mais profissional, né? E aí agora a gente entende aqui como ela funciona. Entrar na região e sair da região. Porque a região crítica por si só é uma função que o processo tem que chamar. Antes do processo chamar a função, o que o processo vai fazer? Chamar essa função aqui. Certo? Então, aqui não está escrito isso. Mas é como se eu escrevesse um programa em C assim. Eu tenho que executar, o processo tem que executar a região crítica. Antes dele executar a região crítica, ele tem que executar qual função? Essa aqui. Tá na região. Que é o protocolo de entrada. Aí eu vou fazer todo aquele procedimento que é o mesmo que eu expliquei, tá? Só está escrito em outra linguagem. Quando o processo entrar na região crítica efetivamente, executar a função da região crítica e voltar, o que esse processo tem que fazer? Chamar a função sair da região crítica. Certo? Então, é isso. É o protocolo de entrada e esse é o protocolo de saída. Olha como o protocolo de saída é facinho. É só tacar falta. É só pegar aquela variável que o Gabriel mesmo falou, né? Que ela é global, né? Ele detectou isso, você também falou, Daniel. É só desligar ela, falso. Aí desliga para quem? O processo que saiu. Né? O próprio processo que saiu desliga essa interesse dele. É isso. Né? Muito bem. Vamos ver. Onde que eu parei mesmo? Aqui. Aí eu coloquei nesse conjunto de slides a solução apresentada em C do próprio Tannenbaum. Tá bem? Número de processos, ou seja, eu posso fazer com mais processos. De quem é a vez? É o turn. Os valores zero é porque determina os interesses, né? E aqui vem as funções disponíveis para eu usar, para eu acessar a região crítica ou sair da região crítica, certo? Muito bem. Agora eu vou começar a falar de um ponto que é chamado de sincronização. Aí, ó, cara, olha só. Lembra do primeiro slide desse conjunto de slides aqui? Sei. Olha a palavrinha aqui, ó. Tá? Sincronização. Essa figura, ela tem a intenção de mostrar que a sincronização, ela acontece porque um processo conversa com o outro. Sim. Tá vendo? Nas soluções que nós estamos vendo até agora, baseadas em espera ocupada, os processos não
conversam um com o outro. Tá? Eles não conversam diretamente um com o outro. Então, um não manda um sinal para o outro. Que é a solução que vai eliminar a espera ocupada é a solução em que um processo manda um sinal para o outro processo. Olha o processo número 1, vai, agora é sua vez. Olha o processo 2, agora você pode ir. Eles ficam conversando um com o outro. É o que a gente chama de sincronização. Para evitar com que eles fiquem gastando CPU na espera ocupada. Tá? Então, isso é que eu estou chamando de sincronização. Então, eu vou voltar lá na frente, para vocês verem agora qual que é a saída para evitar a espera ocupada. Tá? Então, espera ocupada. A espera ocupada é uma coisa mais grave, tá? Não tem condições de você ter processos que fiquem gastando CPU sem fazer nada. Uhum. Não isso eu diria que é inadmissível, tá certo? Então, vamos pensar agora como é que vai funcionar esse negócio. A deficiência dos algoritmos anteriores, o primeiro, o segundo, o terceiro, bom, eles já têm muito mais deficiências, porque eles nem atendiam ao requisito mínimo, né, de acesso à região crítica, né? Uhum. E o quarto algoritmo, que é o do Peterson, ele funciona, mas ele tem esse problema da espera ocupada, chamada Buzzy Wait. Então, eu tenho um consumo de processamento absolutamente desnecessário. Solução. Então, você já registra na cabeça de vocês para sempre. Isso é clássico de sistemas operacionais, tá? É aquele tipo de coisa que quem estuda computação nunca pode esquecer, viu? Porque esse assunto é recorrente. Esses 3 mecanismos aí? Esses 3. O primeiro mecanismo que nós vamos olhar chama Sleep and Wake Up. Tradução aqui, literal aqui. Dormir e acordar. Pode falar. É mais ou menos o que nós estamos fazendo ultimamente. Você se acorda. Oh, meu Deus. Foi engraçado, porque eu pensei na minha vida aqui também. Você não sai de casa. Estranho, né? Trabalha. Estamos trabalhando, né? Muito. Uma correria enorme, sentado na cadeira. Enfim. Acorda, dorme. O outro mecanismo de sincronização é os semáforos. E o outro é monitores. Vocês vão entender que semáforo e monitor é consequência desse primeiro, tá? Então tem um cadeamento aí. Beleza? Bom, assim, antes de passar, sei lá se vocês estudaram isso antes, ou já sabem, enfim. Dá para pensar, antes de eu avançar, o que é essa história de dormir e acordar no contexto da sincronização? Olha aqui, aquela primeira figura lá. Ó. Esse processo aqui chama gravador. Esse aqui chama leitor. Aí tem uma sincronização entre eles, do tipo sleep, wake up. Dá para chutar? Como é que será que funciona isso? Quando um processo está utilizando um dado, o outro tem que estar dormindo. Eu imagino que deve ser uma coisa nesse sentido. Assim, um tem que mandar o outro fazer uma dessas coisas. Tem 2 funções aí na vida deles. Okay. Aliás, 2 não, tem outras coisas. O processo, ele sempre está ali para fazer alguma coisa, claro, né? Ele tem uma função. Mas, além da função dele, que ele faz o tempo todo, naturalmente, por exemplo, extrair dados de um banco de dados, por exemplo, apresentar uma tela para o usuário, por exemplo, permitir uma entrada de dados, isso é o que ele tem que fazer. E ele tem também que entrar na região crítica. Agora, para ele entrar na região crítica e sair, nós vamos fazer assim, ó, que o processo gravador, ele vai ter que ir lá no processo leitor e falar o seguinte, olha, processo leitor, vai dormir. Entendeu? Ou o outro mandar, olha, acorda aí que eu coloquei algum dado para você. Eles ficam mandando sinais um fica mandando o outro dormir e acordar. Ou também um processo chama o sleep, uma função sleep para ele mesmo. Eu não tenho nada para fazer agora, então eu vou dormir. Isso. Que engraçado. O processo está trabalhando aqui, aí ele decide dormir. Fala, não quero trabalhar mais não. Aí eu
faço uma chamada numa função denominada sleep. Aí ele dorme. E dormir significa, em termos de chamada ao sistema, de system call, significa que ele não vai ocupar CPU. Esse é o segredinho, né? Então, essas operações sleep e wake, ou wake up, sleep e wake up, são chamadas de sistema, e a gente já estudou isso lá atrás, chamadas de sistemas específicas, que se um processo fizer essa chamada, ele é colocado numa situação de bloqueado, sem ocupar a CPU. Esse é o segredinho, tá? Então, toda vez que eu falar assim, o processo foi dormir, ou o processo mandou o outro acordar, eu estou dizendo que os processos não estão ocupando CPU e que eles entraram no estado de bloqueio. Lembra do estado de bloqueado? Uhum. Daquele diagrama dos 3 estados? Lembro. Execução, bloqueado, e tem um terceiro estado que é o pronto. Lembra disso? Então, quando o processo está em execução, aí ele executa um sleep e ele vai para o estado bloqueado. Essa é a sacada. E, portanto, ele sai do CPU. Na espera ocupada, não. Ele fica ali, gastando CPU, mas ocupada, num loop que não faz nada. Se o processo manda outro acordar, então o outro vai para um estado de bloqueado. Então, esse é o truque, tá bom? Então, já adiantando o truque é esse. Porque o sleep e o wake up são chamadas a sistema. Legal? Certo. Para firmar esse... Oh, meu Deus. É aqui mesmo. Firmar esse conceito, olha aqui, ó. Essa parte aqui que eu estou saltando, ó, instrução TSL, eu vou falar dela mais para frente, porque ela não é essencial nesse momento, tá? Ela não é essencial porque ele fala de hardware e foge um pouco, pelo menos no meu recorte, ele foge um pouco do tópico, tá? Olha aqui, Sleep Wake Up, beleza? A solução de Peterson, né, e as soluções que são aquelas anteriores lá que eu não quero falar, elas têm um defeito, né, porque exigem fuzzy waiting. Tá claro isso, né, gente? Espera ocupado, tá? E ainda tem um problema que eu quero que vocês lembrem, tá? Além da espera ocupada, a gente precisa lembrar, porque é um assunto, é um tópico muito usado em sistemas operacionais, eventualmente em sistemas distribuídos, que vocês vão estudar sistemas distribuídos lá na frente, em sistemas gerenciadores de banco de dados, em sistemas de computação, né? Que é um problema chamado da inversão de prioridade. Olha aqui. Problema da inversão de prioridade. Olha o nome. Tá? Gravaram o nome para sempre? É uma inversão de prioridade. Gravar para sempre é difícil, então vai bombar. Então, olha só, então de novo. Por que a solução de Peterson é boa? Estou perguntando. Vamos lá. Por que ela é boa? Porque não é boa, por causa disso aqui, né? É, certo. A espera ocupada. Mas não é só isso. Tem um outro motivo. Porque ele cria o problema também da inversão de prioridade. E que acontece em outros algoritmos também, tá? Então, olha o que o autor coloca aqui, que eu vou usá-lo aqui para me ajudar. Esse approach, quer dizer, essa abordagem, né? Ela não só, a afirmação dele, não só desperdiça desperdiça tempo CPU, ela não só desperdiça tempo CPU, como também tem efeitos inesperados. Aqui, né? Então, efeito inesperado tem a ver com a prioridade. Então, vamos lá. Vamos imaginar, estou usando o texto aqui, tá? Vamos considerar que um computador tenha 2 processos. H, com uma prioridade alta, e L, com uma prioridade baixa. Perfeito? Uhum. Então, o H é de high, essa é a ideia aqui dele, né? De high priority, ou seja, não é um processo que tem alta prioridade. E, claro, eu não expliquei ainda os algoritmos de escalonamento de processos da CPU. Eu vou fazer isso depois. Mas, então, os processos, eles têm uma prioridade para executar, ou podem ter. Então, beleza, eu tenho 2. Um com alta prioridade e outro com baixa prioridade. Para simplificar,
a discussão. As regras de escalonamento são tais que o H, ele roda sempre que estiver no estado de pronto. Lembra do estado de pronto? Uhum. Execução, estado, pronto. Aqueles 3 estados. Certo. Em um certo momento, o L, com o L na sua região crítica, o H se torna pronto para rodar. Esse aqui que é o problema. Então, veja o seguinte, o L, ele é um processo de prioridade baixa, mas ele está dentro da região crítica. De acordo com todas essas questões que já falou, do Peterson, né? Ele conseguiu entrar na sessão crítica. Beleza, tá lá. Ele é um processo de prioridade baixa, tá rodando na sessão crítica. Aí o H, como ele é um processo de alta prioridade, ele vai para a fila de pronto. Ou também chamado estado de pronto, tá? Aí ele fica lá no estado de pronto. O que a CPU vai fazer? Tem que esperar o CPU? Vou repetir. O L está lá na região crítica, trabalhando lá. Portanto, ocupando CPU. Claro, né, gente? Ele tem que... A CPU sempre tem que ser usada. Claro. Então, o L está lá usando CPU de algum modo, né? E está na região crítica. E o H, como ele tem uma prioridade alta, ele sempre fica na fila de pronto. Foi o que está escrito antes, ó. O escalonador, a regra de escalonamento, o H sempre está na fila de pronto. Isso é típico de processo de prioridade alta. Tá? Então, ele fica na fila de pronto. Em certo momento, o L está na região crítica e o H se torna pronto. Por quê? Porque ele terminou uma operação de I/O, saiu do bloqueado e foi para pronto. O H agora começa uma espera ocupada. Concorda que o H começa uma espera ocupada? Sim, porque ele está no pronto lá. Porque ele está no pronto e quem está na região crítica é o L. Certo? Então, se o L está na região crítica, o H tem que esperar. É o algoritmo de Peterson. Né? Então, o L está lá na região crítica, o H tem que esperar. Só que tem um detalhe, né? O que acontece com o H? O H tem uma prioridade alta. Então, agora, o H agora começa a espera ocupada, mas uma vez que o L nunca é escalonado, por que o L nunca é escalonado? Enquanto o H estiver rodando, o L nunca tem a chance de deixar a sua seção crítica. 10 segundos para pensar no que eu falei. Porque o H sempre vai estar na CPU e o L não tem como ele mais terminar o processo dele que ele está fazendo. Porque tem um escalonador de processos aí, eu ainda vou falar deles lá na frente, olha como esse assunto é longo, né? É importante. Tem um cara lá que tem um escalonador de processos, cara, que fica trocando os processos na CPU. Isso não tem a ver com região crítica, entendam. É o escalonador de processos. Aí o H, ele é um cara de alta prioridade, então ele sempre passa na frente, de algum modo, dos outros. Então ele sempre tem prioridade. E ele se viu numa situação, o H, de que entrou numa espera ocupada. Ora, ele entrou na espera ocupada porque o L está lá na região crítica. Só que o H, ele tem prioridade sobre o CPU. Então, o que vai acontecer? Ele vai ficar na espera ocupada. Não deixa o L fazer E o L, ele continua na região crítica, tá? Isso ninguém tira dele, tá certo? Só que ele nunca é escalonado. Como o L nunca é escalonado, ele também nunca consegue sair da região crítica. Porque para ele sair dessa região crítica, vocês concordam que ele tem que executar o protocolo de saída? Sim. Né? Mas como que ele vai executar o protocolo de saída se ele não consegue entrar na CPU? O H não sai de lá. Olha o problema que eu gerei agora. Eu tenho o processo L preso, porque está tentando sair da sessão crítica e não consegue. Por que ele não consegue? Porque o H não sai da CPU. Porque ele não consegue CPU. Por que ele não consegue CPU? Porque o H entrou, porque ele tem uma prioridade mais alta. E o H fica preso por fuzzy waiting. Eu tenho uma situação de travamento geral agora.
Nem o H avança e nem o L avança. Você poderia falar, isso é um deadlock. De alguma forma, você tem um cara esperando o outro. Mas não é um deadlock do algoritmo de Peterson, que o algoritmo de Peterson está colocando. Não é. Né? De algum modo pode ser o algoritmo Peterson, mas ele por si só não está criando isso. Quem está criando isso é porque eu tenho uma situação onde eu tenho o processo de prioridades diferentes. Eles não estão em igualdade de posições, né? Sim, Gabriel. Sim, você pode considerar isso. O Gabriel perguntou, mas então ele só funciona, quer dizer, o algoritmo de Peterson, só funciona com processos com a mesma prioridade? Sim. Sim, você pode entender dessa forma. E essa historinha de problema da inversão de prioridade não é exclusivo desse contexto. Por isso que eu estou dando todo esse foco para isso, porque vocês vão ver essa discussão em outros momentos. Em redes de computadores, isso acontece. Tá? De algum modo, não aqui dessa forma, mas o problema de inversão de prioridade ele ocorre com protocolos, ele ocorre com o sistema gerenciador de bancos de dados, ele ocorre com sistemas distribuídos, tá? Em algoritmos de sistemas distribuídos. Quando a gente estuda processos distribuídos que competir por região crítica distribuída, olha agora eu compliquei um pouco, né? Né? Isso também vai ocorrer, tá? Então, daí o meu foco nesse tópico. A inversão de prioridade, no geral, é quando eu tenho um processo de alta prioridade que ocupa processamento e não consegue fazer nada. Porque eu tenho um processo de baixa prioridade que está com recurso. Tá? Então, eu generalizei o problema agora da inversão de prioridade. O que chama inversão de prioridade, hein? Só para brincar um pouco com o termo. Por que o L está ocupando espaço? Deveria estar com o outro que tem a prioridade? De algum modo, sim. Entendi você. Concordo. Com uma explicação meio posta. Porque o H deveria sempre rodar antes. Concorda? Porque se ele tem prioridade alta, ele teria que ter prerrogativa. Mesmo para entrar na região crítica, já que ele é de prioridade alta. Então, eu tenho uma questão chamada que inverteu. Inverteu. O H, que deveria rodar com prioridade alta, está esperando. Ele não poderia estar esperando alguém com prioridade baixa. É isso que está acontecendo. Ele está esperando alguém que tem prioridade baixa. E o pior, esse que tem prioridade baixa não vai sair. Por causa da espera ocupada. Tá? Então é isso. Então o H pode ser o relatório do presidente da empresa que tem que sair hoje. E não consegue, porque tem o outro lá, né, que é um joguinho que alguém está brincando lá no computador e está ocupando o recurso. Só para brincar aí com isso. Tá certo? Tá? Então, eu fiz questão de gastar um pouco mais de tempo com isso, porque esse termo, ele é recorrente em computação, tá? Recorrente na área de computação, em várias áreas e tal. Então, lembre disso aí, estudem isso. Então, aí o autor aqui conclui aqui, né, esse tópico, é o seguinte, agora, então, vamos dar uma olhada, né, enfim, é isso mesmo, em algumas primitivas de comunicação de processos, que bloqueiam, em vez de gastar CPU. Que primitivas serão essas, então? Sleep e wake up. Então, nós vamos acabar com essa história agora de espera ocupada. Aquela história do loop vai morrer, tá bom? Certo. Então, colocar loop para ficar preso, isso vai acabar. A espera ocupada não pode ter. Então, o que é o sleep? É uma chamada ao sistema que faz com que o chamador bloqueie. Isso é, seja suspenso até que outro processo o acorde. Olha que legal. Eles vão ter que conversar um com o outro agora, eles vão ter que entrar num acordo. Né? Então, uma chamada ao sistema que faz com que o chamador bloqueie. Então, o sleep é assim, eu mesmo vou me colocar para dormir, tá? Tá vendo? Então, o processo vai vai fazer uma chamada a si mesmo para dormir. E ele só vai sair desse estado de dormir
se outro processo acordá-lo. Então, eu vou lá, eu vou tirar um cochilinho. Aí você vai dormir. Entenda que só vai para dormir se alguém chamar. Ô, acorda aí. Tá? Já o wake up, a chamada wake up, tem um parâmetro que é o processo para ser acordado. Perceberam, né? Então, se um processo usar a chamada sistema wake up, tem que passar com o parâmetro quem que ele quer acordar. Porque o acordar significa acordar o outro. O dormir significa dormir eu mesmo. Então, alternativamente, ambos os sleep e wake up, cada um tem um parâmetro. E o endereço de memória é usado para combinar e tal. Beleza? Então, é mais ou menos isso aí. Também tem situações onde você manda o outro dormir, tá? É porque eu estou colocando de uma forma assim para vocês verem que os primeiros casos eu estudar é quando o processo se coloca para dormir. Mas um processo pode também colocar o outro para dormir. Isso aí também não eu posso programar dessa forma. Beleza? Uhum. Isso aí. Deixa eu ver o ponto que eu estou aqui para a gente encaminhar para a próxima, tá? Eu parei aqui nesses outros slides. Aqui é o Peterson. Isso. Então, esse aqui é um resumão aqui, ó, sincronização geral. Uhum. Eu vou deixar só indicado o problema que nós vamos tratar para explicar Sleep Wake Up, tá? É um clássico da computação esse problema. Então, mais um. A área de sistemas operacionais, viu, turma, tem esse poder, eu acho, né? Muitas coisas que a gente estuda em sistemas operacionais valem para muitas outras áreas da computação. Vocês vão ver, acreditem em mim. Agora, a única coisa que vocês podem fazer é acreditar em mim. Né? Mas para desenvolver software, sistemas concorrentes, sistemas distribuídos, aplicações web. Olha só, falei algumas coisas, né? Nuvem, computação em nuvem, usar alguma ferramenta de programação para, como eu falei, plataformas cloud, aplicativos, celulares, tablets, cara, uma infinidade de soluções de software. Muitas delas passam pelo conhecimento disso que nós estamos falando. Tá? Vocês vão perceber isso, quem está na sala, que está me vendo, ouvindo aqui, já precisou, provavelmente, que trabalha, já provavelmente precisou saber alguns elementos de concorrência. Né? Esse probleminha aqui é o probleminha chamado do produtor-consumidor. Tá? Tem um processo aqui que produz itens num buffer e tem um processo aqui que consome itens do buffer. Aí, para a gente ir embora, tá? Nesse vídeo agora, para terminar, só vou deixar indicado o seguinte. Esse buffer, ele é finito. Certo. Ou seja, ele tem limite. Como qualquer coisa na computação, vamos combinar, né? Mas aqui, ó, aqui é um espaço de memória. Esse negócio, ele enche. Aí o produtor, que é esse cara aqui, fica enchendo ele de coisas. Certo. Grava. Você pode imaginar que isso aqui possa ser um arquivo que tem um limite lá de X bytes. Aí você está gravando. Você concorda que uma hora ele vai encher, né? Uhum. Claro. Aí vai lotar e não vai caber mais. E o consumidor, ele tira daqui. Então, qual a sincronização que pode existir entre eles? Quando o buffer tá cheio, Se o buffer ficar cheio, ele tem que dormir, o que tá criando. O que vai acontecer com o processo, com o produtor? Ele vai. Esse cara encheu, esse cara tem que parar. Ele não pode continuar. E aí ele tem que dormir. Uhum. Essa é a ideia. Esse aqui, ele só vai conseguir consumir alguma coisa se tiver alguma coisa lá dentro. Certo. Então, enquanto tiver coisa lá dentro, eu posso ir consumindo, se ele vai trabalhando. Que hora que ele vai dormir? Esse cara dorme. Ou não tem nada no buffer. Quando não tem nada no buffer. Legal. Então, nós já entendemos o dormir. Então, vamos entender o acordar. Quando é que esse processo aqui que faz a leitura, que é o consumidor, ele acorda? Quando ele tem alguma coisa no buffer? Ele detecta? Quando o buffer tem alguma coisa.
Quando é que esse processo produtor acorda? Não tem algum espaço no buffer? Quando tem algum espaço no buffer. Não necessariamente um buffer vazio, mas se tiver um slot vazio, ele produz, concorda? Então, tem que ter alguma coisa vazia. Beleza. Agora, quando é que o processo consumidor sabe que o buffer está vazio? Não é isso não. Quando é que o processo consumidor, eu falei, o processo consumidor é acordado. Ele é acordado por quem? É isso que eu quero perguntar. Quem vai acordar o processo leitor? O consumidor, mesma coisa. O gravador? Exatamente. Então, esse processo gravador aqui, ele pode enviar um sinal para o leitor dizendo, ô leitor, acorde, tem coisas lá no buffer. Ok. Certo? Porque o buffer não é um processo. Não é o buffer que vai acordar o consumidor. Não. O buffer é o recurso, é a região crítica, tá bom? É aquela área que está sendo disputada. Quando é que o processo produtor acorda? Aliás, não. Quem acorda o processo consumidor? O leitor? Não, Não. vou repetir a pergunta. Quem acorda o processo produtor? Esse aqui, ó. Quem acorda o... Opa. Caiu. Então, Voltou. quem vai acordar o produtor? Quem vai acordar o produtor? Produtor ou leitor? O leitor. Leitor e consumidor aqui é a mesma coisa, tá? Gabriel, caiu aí, mas eu não sei nem mais que hora que foi, tá? Agora, vamos em frente. Então, o processo leitor aqui que vai acordar o produtor. Por que, em que momento que ele vai acordar o produtor? O Gabriel é mais difícil responder porque ele está escrevendo, né? É mais demora. Quando é que esse cara aqui, o consumidor acorda o produtor? Quando ele consome. Sim. O produtor, ele acorda o consumidor quando ele produz. Porque se ele produz, é porque ele está produzindo para o outro consumir. Então, essa é a rede de comunicação entre eles. Tá? Então, os dois ficam se comunicando aqui. Eu vou parar agora porque aí na próxima, gente, nós vamos olhar esse negócio aqui, ó. Olha aqui. O produtor e o consumidor, numa versão com espera ocupada, tá vendo? Esse material já está lá. Se vocês tiverem chance de olhar antes, vai facilitar para entender. Né? Olha, esse aqui é uma solução do produtor consumidor com espera ocupada. Ou seja, usando o Peterson. Tá? As ideias do Peterson. Depois eu tenho uma solução aqui, ó, essa aqui, que é um produtor consumidor com sleep wake up. Ou seja, não espera ocupada, mas com sinalização de acordar e dormir. E aqui eu tenho toda uma discussão, ó, só para adiantar aqui, para animar um pouco vocês aqui, eu vou explicar todo esse negócio aqui, para a gente chegar à conclusão de que o sleep wake up tem limitações que são resolvidas por uma coisa chamada semáforos. Joia? Beleza, então. Vamos encerrar agora, tá? Acho que tá bom. Já tem muito conteúdo. Tá? Beleza, gente. Falou.